língua que é muito bonita, mas muitas das vezes se torna tão complexa compreender a gramática, não é verdade? Começando com a dica que a gente trouxe hoje, que foi o uso dos porquês. Dentro da normativa da língua portuguesa, existem 4 formas de usar o porquê na nossa língua, né? O primeiro é este porquê aqui, que é o porquê separado, sem acento. Nós usamos ele quando vamos fazer uma pergunta. Então, olha só retomando. São 4 os porquês e o primeiro dele que eu estou apresentando para vocês é o porquê separado, mas sem o acento. Ele serve para fazer uma pergunta ao interlocutor. Exemplo: por que foi embora? Olha a pergunta. Este porquê está aqui no início da frase e ele faz uma pergunta. Por que foi embora? Então, quando eu quiser fazer uma pergunta, eu vou usar o porquê separado, sem acento. Quando eu for responder uma pergunta, eu já vou usar um porquê diferente. Esse porquê vai ser junto e sem acento. É bom sempre nós prestarmos bem atenção na grafia desses porquês. Porquê, né, o porquê junto, sem acento. Se nós escrevermos eles de forma diferente, ele vai ter uma aplicação também diferente no momento da escrita da frase ou da oração, tá bom? Então a grafia é muito importante. Só retomando, o porquê separado sem acento é para a pergunta. E o segundo que eu vou apresentar, que eu já falei anteriormente, é o porquê junto sem acento. Ele é utilizado no momento que eu vou responder uma pergunta. Por que choveu? Né? A primeira pergunta foi feita, foi por que foi embora? E foi respondida com porquê junto, só que sem acento. Por que choveu? Olha só, tá vendo como é fácil? Então, toda vez que eu for responder uma pergunta, eu vou usar o porquê junto e sem acento. Já o outro porquê, ele é separado e com acento, né? O primeiro eu falei que ele era separado, mas não tinha acento. Já esse porquê, ele é separado, mas é acentuado, com circunflexo aqui no final, tá vendo? Nós usamos ele em fim de frase. Por exemplo, atrasaram por quê? Né? Só uma dica também muito importante em relação a esse porquê, ele vai ser usado em fim de frase, mas em uma pergunta, como está aqui no nosso exemplo. Atrasaram por quê? Viram só? Eu estou fazendo uma pergunta, porém há uma diferença do porquê sem acento e com acento. Ele vem no final da frase, aqui como mostra no exemplo. O último porquê é o porquê junto, sendo que com acento, né? Que ele é um substantivo dentro da frase ou da oração. Como aqui a exemplo, você sabe o porquê disso. Tá vendo? A diferença desses porquês, tanto na grafia quanto na aplicação dentro de uma frase ou de uma oração, né? Então, só retomando, porquê separado e sem acento, pergunta. Ele juntinho e sem acento para a resposta. O porquê separado e com acento no fim de frase. E o porquê juntinho e com acento é para um substantivo dentro da frase ou da oração. E agora, ficou claro a diferença desses 4 porquês? Eu espero que eu tenha ajudado vocês e tenha tirado algumas dúvidas sobre o uso do porquês. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de dar um like aqui no vídeo e compartilhar também com seus amigos que também sentem muita dificuldade em relação à diferenciação desses 4 porquês. Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo.